Oi, gente, bom dia. Hoje, dia 14 de abril de 2025. Hoje é aniversário da Vanderleia, minha comadre. Vanderleia, que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre a sua vida poderosas bênçãos dos céus, que a sua vida seja contemplada pelo Senhor a cada dia, seus propósitos, seus pensamentos, aquilo que almeja o seu coração, que Deus possa abençoar em nome de Jesus, tá bom? Hoje eu quero conversar sobre ambição. Deixa eu ler um texto bíblico aqui para embasar a nossa reflexão, que é Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, que fala assim, ó: Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Tiago vai falar aqui sobre a origem do mal na nossa vida, né? A origem do pecado na nossa vida. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. O pecado é exatamente sair fora do propósito, é a desobediência, é viver uma vida independente da vontade de Deus. Isso é pecado, né? Muitas vezes as pessoas não usam a expressão pecado porque dói a consciência. Então a gente fala assim, perdoa as nossas falhas. A gente não fala perdoa os nossos pecados muitas vezes, né? Perdoe as nossas falhas, porque fica mais leve para a consciência. Bom, o Tiago está dizendo aqui que ninguém pode falar que Deus me tentou, Deus me colocou numa situação de tentação. Não, Deus não vai fazer isso, porque a tentação ela tem por objetivo aguçar a nossa concupiscência. O que é a concupiscência? Nas versões comuns vai falar sobre isso. Concupiscência é o desejo desenfreado, é o desejo que a gente não tem controle, é um forte desejo. A gente não tem controle sobre ele. E ele diz assim, ó, quando você sentir uma vontade, uma ambição, uma cobiça por alguma coisa, essa coisa pode aguçar dentro de você a sua própria natureza caída, afeta essa concupiscência, né, essa ganância que há dentro de você, e você vai cair, você vai começar a maquinar o mal e trabalhar em função dele. Então começa com o olhar, depois parte para um certo desejo controlado, depois um desejo incontrolável, a maquinação, e então o mal se estabelece. Isso tem tudo a ver com a ganância, tem tudo a ver com a ambição desenfreada, que é a ganância. A ambição natural, ela precisa acontecer. Eu preciso olhar coisas e desejar coisas. Eu preciso olhar para o meu futuro e desejar um futuro melhor. Eu preciso olhar para um curso e querer fazer. Ambição significa você querer melhorar, você querer crescer, você querer se realizar, sabe? Isso é ambição e isso é necessário para a vida. Ninguém foi chamado para viver na mediocridade ou abaixo da média, né? Todo mundo é chamado para alta performance. Nós temos essa pulsão dentro da gente. Acontece que quando se fala a palavra ambição, a gente só pensa em ambição enquanto ganância. A ganância, ela é um desejo voraz que a pessoa sempre quer mais, a pessoa nunca está satisfeita. A ganância fala de não contentamento. A pessoa, por mais que tenha, sempre quer mais. E aí vai gerando outras situações pecaminosas, que é passar por cima dos outros, é enganar as pessoas, é mentir, porque quer atingir um objetivo a partir da ganância. Mas a ambição, aí entra o Tiago, que nós lemos. Aí entra o Tiago que nós falamos aqui. Quando nossa ambição natural ela se transforma em ganância, entra o Tiago, entra o pecado, entra a tentação de ser maior passando por cima dos outros. Entra esse texto que nós falamos aqui, sabe? Porque o pecado que a gente comete, ele não é uma coisa que vem de fora. Não, o que está do lado de fora aguça. Tentação é aquilo que aguça a malignidade que está dentro de mim. É aquilo que aguça aquilo que já está dentro de mim. Não foi colocado por aquilo que está acontecendo lá de fora, não. Já está dentro. E um dos exercícios que a gente faz para saber quais são as nossas inclinações é aquilo que eu tenho medo. Tem gente que tem medo de elogio, tem gente que tem medo de falar com uma pessoa tá bonita, tem gente que tem medo de receber de alguém dizer assim, ô fulano, você tá bonito. A pessoa tem medo disso. A pessoa tem medo de ir a determinados lugares, né? Um rapaz uma vez falou comigo assim, ele me perguntou sobre o retiro de carnaval da nossa igreja. Não é da IBEMAV, é outra igreja de onde eu era. O retiro sempre era na praia.
Aí eu falei assim, nosso retiro em Búzios, a igreja sempre aluga um ônibus, a gente vai para Búzios, fica lá os 4 dias de carnaval. Ele falou, não, mas Búzios é lugar de pecado, a praia é lugar de pecado, tem muita gente pelada lá. Então, assim, não é o ambiente, na verdade, é a pessoa, é o problema da pessoa. Jesus vai falar em Mateus capítulo 6, né? Acho que é 6:22, se não falha a memória. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará nas trevas. Os olhos bons, os olhos maus. Aquilo que. O problema. Essa pessoa que disse isso, certamente tinha um problema relacionado ao corpo feminino na praia. Para ele era um problema. Ele não pode falar que o problema está na praia, está nele. Está nele. Assim como tem pessoas, por exemplo, que não pode ficar exposta a dinheiro. Porque ele acha que o dinheiro é um problema. O dinheiro é solução. Se você tem problema com o dinheiro, passa para mim. Para mim, o dinheiro não é problema, ele é solução. Entende? Mas a pessoa tem dificuldade de ter dinheiro ou tem dificuldade de ter um cartão. Porque aguça a ganância e a pessoa vai gastar mais do que pode gastar. Em alguns casos, a pessoa, se for muito gananciosa, vai querer subtrair as coisas dos outros, vai roubar. Porque ela está tão gananciosa, tanta necessidade de querer ter uma ambição desenfreada, que ela acaba produzindo pecados para suprir essa ganância que está dentro do coração. Então, vamos pontuar aqui as coisas. Ambição é pecado? Não. Ambição não. Querer crescer, querer se desenvolver, querer se realizar, fazer o curso que você quer fazer, correr atrás da profissão que você quer exercitar, isso não é pecado. A ambição não é pecado. Querer dar o melhor para sua família, construir uma casa bonita, isso não é pecado. A ambição não é pecado. Ela é pecado quando se torna ganância. Porque aí ela aguça a malignidade dentro de mim. E aí eu serei capaz de fazer qualquer coisa para ter aquela coisa que eu quero ter. É por isso que lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17, o 10º mandamento fala assim, ó, não cobiçarás. Mas não para aí o versículo, fala assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a fazenda do teu próximo, os bois que o teu próximo tem, a casa do teu próximo. Não cobiçarás aquilo que está para além de você, que já é de outra pessoa. Entende? Não cobiçarás, é porque isso é ganância. É o que Tiago está dizendo aqui no capítulo 1. Né? Que a gente precisa prestar atenção nas nossas inclinações, prestar atenção naquilo que me incomoda. Nossa, fulano me deu um abraço, me incomodou. Então, de repente, o problema não está no fulano, pode estar em você. Pode estar em você. Pode ser que esteja no fulano mesmo, mas também pode estar em você. Ah, o fulano falou que eu estou bonito. Aí você fica latejando na sua cabeça. Isso pode estar um probleminha em você. Problema de ego, por exemplo. Entende? Ah, o fulano me elogiou. Aí você fica com esse elogio o ano inteiro na cabeça. Ah, eu faltei, o fulano me ligou. Faltei, alguém me ligou para falar que sentiu minha falta. Pode ser uma carência. A gente tem que observar quais são os nossos comportamentos, porque eles vão denunciando o que está dentro da gente. E a partir daí a gente pode trabalhar isso. Sabe? Uma das maiores virtudes que uma pessoa pode ter é a virtude de analisar a si mesmo, sabe? De investigar a sua própria mente, como que funciona a sua mente, quais são as suas inclinações. Será que eu tenho... Se eu com cartão de crédito me torno uma pessoa poderosa, perigosa, eu me sinto poderoso, eu fico empoderado quando eu estou com um cartão na mão, então eu posso ter um probleminha de ganância, ou um probleminha de arrogância, de prepotência. Então eu tenho que vigiar isso, porque essas coisas podem me levar à ruína, como diz Tiago, capítulo 1. Ambição, então... Como estava pontuando aqui, a ambição, então, natural não é pecado. Pecado é a ganância. É a ganância. Porque ela aguça o pior lado de mim. O meu pior lado, a minha pior versão é aguçada quando a minha ambição natural se torna uma ganância. Quem vai me ajudar a observar isso e a controlar isso? O Espírito Santo. Então eu tenho que pedir a Deus para me ajudar a ter um controle sobre essa questão, para que eu não seja controlado por ela. Por isso que Paulo vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie dos males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Assim como o amor a qualquer outra coisa pode ser a raiz de toda espécie de males. Em nome de um amor desenfreado, de um desejo desenfreado por uma coisa, eu posso fazer qualquer tipo de loucura. Então eu tenho que vigiar. Porque uma vez que o homem velho vai assumindo a cena na minha vida, a minha vida espiritual vai minguando, vai diminuindo.
E eu começo a não produzir mais para Deus, eu quero produzir para mim, mais e mais para mim. E às vezes eu posso até instrumentalizar a obra de Deus, a casa de Deus e as coisas de Deus e até os dons e talentos para suprir uma ganância que eu tenho no coração, uma necessidade de aplauso, de plateia. Então tudo isso a gente tem que observar, pedir a Deus para nos dar a iluminação necessária para a gente aprender a contentar, evitar realmente a cobiça, né? A ganância desenfreada que pode nos levar à ruína. Que Deus te abençoe. Um grande abraço aí para o meu sogro, para a irmã Ana Maria, para a Sandra, para a Amanda e para todos os demais irmãos que estão aí. E amanhã, se Deus permitir, a gente volta para conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus.